Muito boa tarde, caríssimo telespectador e internauta. Está no ar o programa Viver a Vida na sua última edição da semana. Hoje, sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Permita-me saudar a si, caríssimo internauta e telespectador que acompanha o programa a partir do Facebook, YouTube, sem esquecer de quem vê-nos a partir da TV Cabo. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do fuso horário que estiver a acompanhar o programa. Hoje vamos falar do ciúme e seus impactos. Um sentimento que tem sido normal ou anormal. Vamos saber aqui no decorrer da conversa no programa Viver a Vida. Eu trago um painel de luxo que é composto pelo pastor, assim que é, pastor Rafael Matsimbi, a quem desejar saúde. Boa tarde, pastor, e como está? Pai seja convosco, amados irmãos, cristãos e não só. Saudações especiais à Sinagoga Deus do Sétimo Dia, ao Bispo Pedro, meu pai na fé, e a todos que nos assistem, a toda a equipe da FTV. Estou muito bem, graças a Deus. Espero poder ajudar a compreender todo o assunto relacionado com ciúmes à luz da Sagrada Escritura. Exato, muito obrigado, Sim. pastor Rafael Matsimbi, pela sua presença nesta última edição do programa Viver a Vida. E para acompanhar o pastor, contamos com a presença da psicóloga Helena Idalina, quem deseja saúde. Boa tarde, como está, Helena Idalina? Boa tarde, boa tarde. Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui para podermos conversar acerca desse tema, que é um tema muito bom e é necessário para que as pessoas possam compreender o que acontece. Exato. Muito obrigado, psicóloga. O ditado já diz-nos que devemos priorizar as damas. Talvez começar contigo perguntando o que é ciúme para podermos contextualizar aos caríssimos internautas e telespectadores. O ciúme é um estado emocional do ser humano provocado pela exclusividade dos sentimentos, a dedicação e o cuidado que a pessoa sente pela pessoa que gosta. Exato. Pastor Rafael Matsimbi, quando é que nós podemos dizer aquele jovem ou aquela jovem é ciumenta? Quando é que a pessoa é considerada ciumenta? Muito bem. Primeiro, eu queria concordar com a definição que deu aqui a psicóloga. É uma definição muito técnica e muito consistente. Só dizer que, de um modo geral, de uma maneira mais barata, mais acessível, o ciúme pode significar o medo de perder. Ok. De um modo barato, né? O medo de perder. Todo aquele que ama, todo aquele que gosta, todo aquele que dá valor a alguma coisa ou alguém, ele não quer ter alguma rivalidade ali no meio, não quer ter um elemento que possa perturbar essa relação. E por conta disso mesmo, ele se comporta por formas a garantir que essa mesma relação com a pessoa amada, no caso, não seja comprometida. Então, quando se diz que alguém é ciumento, muitas vezes é dito quando a pessoa tem um ciúme doentio. Quer dizer, o ciúme é um sentimento natural. Sim, é natural, de facto. Mas pode-se dar ao caso de não ser proporcional à ameaça. Portanto, todos os seres humanos são ciumentos. Todos os seres humanos podem manifestar ciúme, sim. Exato. Por isso que eu estava a explicar. Quando muitas vezes você é chamado de ciumento, muitas vezes é feito porque você já tem um ciúme tão exagerado, tão desproporcional à ameaça que você pode estar a viver naquela sua relação. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo de um casal em que o homem é tão desatento, tão ingênuo ou tão atarefado que não consegue perceber alguns sinais de insinuação de uma colega sua. A esposa se aproxima e lhe chama a atenção. Olha, o que eu estou a ver aqui é que esta pessoa está a passar dos limites, está a fazer isto, toma cautela. Esse ciúme é bom e é bem-vindo. Por quê? Porque a pessoa fazendo isso chama a atenção do seu parceiro para que aquela aliança matrimonial não seja destruída.
para que a família seja preservada. Esse ciúme é bom. Exato. Mas o mesmo exemplo posso usar já para a questão do ciúme doentio. No sentido em que a pessoa não tem esses elementos de insinuação nem nada, simplesmente é um contato profissional, ou até mesmo de uma pessoa da família, uma pessoa muito chegada, que a pessoa tem conhecimento de toda a ficha, mas não quer se sentir a dividir o seu parceiro com o outro. Automaticamente começa já a haver uma reação desproporcional. Porque não há elemento, não há motivação nenhuma, não há fundamento. Entretanto, a pessoa já comporta-se mal, quer que o seu parceiro corte relações com aquela pessoa, quer que comece a desenhar um conjunto de restrições, proibições, comporta-se como se o seu parceiro, como se ele fosse dono do seu parceiro, como se o seu parceiro fosse da sua posse, como se tratasse de um objeto. Portanto, o que sucede é que, do modo geral, quando você é chamado ciumento, não é porque exatamente você sente ciúmes, porque até ciúme pode ser uma coisa muito natural e muito bem gostosa quando bem administrada. Mas é quando você realmente tem esse ciúme desproporcional àquilo que é a ameaça que pode estar a acontecer na relação. Quando a relação já fica desgastada porque você não está conseguindo gerir, você pensa que eu estou a perder essa pessoa, posso perder essa pessoa. Por quê? Porque você se diminui, ou então você queria que essa pessoa se diminuísse ao ponto de não ser vista pelos demais. Quando, no final das contas, é uma coisa totalmente descabida. É aí onde muitas vezes você é chamado ciumento ou ciumenta. Mas não é o fato em si de ser ou não ser ciumento. Ser ciumento pode ser ciúme pode ser uma situação de simples zelo, de cuidado. Conforme eu falei no primeiro exemplo, veja só o que acontece na nossa relação com o Criador, com Deus. Já no primeiro e segundo mandamento, em Êxodo 20, versículos 1 a 5, Deus diz assim: não terás nenhum outro Deus diante de mim. Percebe? Exato. Então, Jesus Cristo volta a dizer em Mateus 6, 24, que não podes agradar a dois senhores. Ou vais amar um, odiar um, ou vais desprezar um em detrimento do outro. Então, já mostra-se claramente que o próprio Deus, para com a sua criação, Ele não quer nada que interfira esse pacto, essa aliança com a sua criação. Então, esse ciúme é normal, é tranquilo, é totalmente compreensível. Mas quando passa dos limites, não tem razão aparente, não tem motivo aparente, não tem fundamento, e a pessoa se comporta de forma histérica, se comporta de forma exagerada, começa a criar limites e impor regras, restrições que possam até... Quer dizer, não prejudica apenas a ele, que é o ciumento, porque isso é uma dor. Para um ciumento dói. Aquilo lhe incomoda. Ele vive com, digamos, entre aspas, com fantasmas na cabeça. Porque ele não está seguro. Mas isso também oprime a outra pessoa. Exato. Muito obrigado, pastor Rafael Mazzini, psicóloga. Fazendo uma ponte com o que o pastor estava aqui a dizer, sendo o ciúme um sentimento normal, na sua opinião, quando é que este ciúme pode ser considerado doentio ou excessivo? O ciúme considera-se doentio ou excessivo quando ali existe a maior desconfiança, insegurança e o descontrole na relação. Por exemplo, se formos a falar de um casal, a insegurança, sempre quando sai, procura saber onde está, não de bom motivo, porque procurar saber nunca é demais. Às vezes é muito bom procurar saber onde está o parceiro, mas quando se trata do ciumento, procura saber ou às vezes segue atrás para ver o que faz, o que não faz. Então, nesse caso, esse ciúme é o ciúme chamado ciúme doentio, porque não é por amor. Aquilo é por exagero e, por fim, acaba provocando danos negativos. O que vai encontrar lá, conforme estava a dizer o pastor, falou de, talvez, como é que disse? Falou de amar a pessoa. Mas tudo bem, pode seguir a pensar que é por amor, mas... Ao chegar, encontra, tudo bem, falou de encontrar, de estar com colegas, não sei o que, a conversar. Já que a pessoa é ciumenta, chega, encontra, assim sentado, não vai procurar saber o que está-se a tratar aqui. Logo entra
de uma forma que ele já desenhou na cabeça dele. Portanto, não vai querer explicações. Não vai querer explicar. Já desenhou. Já tem na cabeça o que está a acontecer ali. Mas enquanto na verdade não é isso. Aí pode haver agressão, pode haver barulho. Por conta disso tudo. Então, quando é assim, a pessoa precisa saber se controlar. Saber se controlar. Todos nós temos ciúme. Todo ser humano tem ciúme, mas precisa saber controlar o ciúme. Saber ver qual a razão de ciúme que está a ter naquele momento. Aí, pelo menos, vai conseguir resolver os problemas que tem. Exato. Pastor, quais são os impactos que o ciúme pode criar na vida do ciumento? Na vida do ciumento, se fosse só na vida do ciumento, até talvez nem falássemos tanto. Exato. Mas é que o ciumento vitimiza a outra pessoa. Exato. Esse é que é o grande perigo. Porque ele sofre e depois faz sofrer o outro também, por meio disso. Eu vou só citar alguns exemplos na Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 4, Caim matou Abel por ciúmes. Ok. E se rebeliou contra Deus. No Gênesis 37, os irmãos de José do Egito venderam o seu próprio irmão por ciúmes aos mercadores. Ainda mais abaixo, se formos entrar no livro de Números, capítulo 5, versículos 11 a 31, havia uma lei para a questão dos ciúmes dos homens para com as suas mulheres. Está a perceber esse nível? Exato. Havia uma lei. Nessa lei, esse ciúme só servia praticamente para as mulheres. Por quê? Porque o adultério no passado era considerado simplesmente para a mulher. Para o homem praticamente não fazia sentido. O homem só adulterava quando ele se envolvesse com uma mulher casada com outro homem. Mas eu casado, me envolver com uma mulher que fosse solteira, não era adultério. Entretanto, o adultério era exatamente com A mulher. a mulher que estivesse casada comigo. Então havia essa lei no livro de Números, capítulo 5, versículos 11 a 31. Mais abaixo temos a questão do Absalão, filho do rei Davi. Ele fez uma conspiração tentando tirar a vida do próprio pai, por ciúmes e inveja. Então, isso são apenas exemplos de quão catastrófico pode ser o impacto na vida do ciumento, assim como das pessoas que lhe circundam. Quando a pessoa é ciumenta, primeiro tem aquela situação em como já pode desenvolver pensamentos suicidas. Ok. Desenvolvendo pensamentos suicidas, naturalmente, pode já partir para a questão da tentativa e até consumar o próprio suicídio. Naquela situação, como quem diz, olha, se a pessoa está me fazer sofrer tanto, não percebe a minha dor, porque outro problema qual é? É que enquanto ele está a sofrer, o outro às vezes nem se dá conta, porque está com o coração livre, não tem nada a temer, e aquilo faz sofrer ainda mais o ciumento. Porque diz, olha, se ela está assim, ou se ele está assim tão à vontade, é porque aquilo que eu estou a imaginar é correto. Exato. Não é possível a pessoa estar tão bem assim, quando eu estou a sofrer, mas o que está a fazer sofrer não tem razão de ser. E a pessoa não vai ficar refém das suas melancolias que nem tem nada, nem tem sentido nenhum. A pessoa vai vivendo normalmente. Portanto, quando o ciúme chega até esse nível, a pessoa não pessoa é aberta, não pergunta. A pessoa, Acerca da sua... é por isso que eu disse, a reação é desproporcional. Exato. Até perguntar pode ser, mas vamos lá, se você me encontra assim, estou sentado, você não pergunta com quem eu estou, o que estou a fazer, e entra pelos berros, agressões, mesmo que você pergunte, aquilo vai soar a ruído, porque nós estamos a conversar, estamos a discutir. Então, é aí onde a pessoa depois sofre, ganha alguns pensamentos assim de desistir até da própria vida. E muitas vezes essas pessoas podem até cometer suicídio perante a pessoa da qual eles estão enciumadas. Como quem diz, você vai perceber o quão eu tenho sofrido, ou vai viver o resto da sua vida carregando a culpa da minha morte. Assim como a pessoa também pode perceber, olha, se não está comigo, não estará com ninguém. Pode cometer homicídio. Pode matar a suposta pessoa que ele deveria amar. Ou deveria estar a amar. Comete homicídio. Então, são situações muito nefastas, tirando também da questão do desgaste da própria relação. Porque se chegamos a esse ponto, é o culminar de muita coisa que as pessoas vêm acumulando. Só que, como se diz que na briga de casal não se mete a colher, as pessoas muitas vezes procuram resolver aquilo, procuram guardar aquilo num fórum familiar, mas as consequências podem ser catastróficas ao ponto da pessoa cometer suicídio ou homicídio.
isso pode acontecer. Conforme citei aqui em alguns exemplos de casos que, por ciúme, simples ciúme mesmo, a pessoa que tirou a vida do outro, outro quis conspirar até contra o seu próprio pai. Então, isso sim acontece. A pessoa pode realmente tirar sua própria vida ou até matar a outra pessoa por pensar que já não tem nenhuma outra solução e que a melhor coisa a fazer para sair daquela dor só pode resolver dessa forma. Então, as consequências de facto são catastróficas nesse sentido. Exato. Psicólogo, o ciúme excessivo pode travar o desenvolvimento deste ser humano em diversos campos. Vamos lá dar aqui um exemplo de uma pessoa que, de tanto ter ciúmes, no trabalho já não se concentra, fica pensando a esta altura a minha mulher o que está lá a fazer. Então, pode travar os diversos campos de atuação deste indivíduo? Trava sim, porque tanto no serviço, tanto na sociedade, porque enquanto ele estiver num sítio distante da outra pessoa, o pensamento sempre é negativo. Pensa negativo com a outra pessoa. Exato. Está no trabalho, não vai se concentrar, porque pensa o que está a fazer a parceira lá em casa. Mas a parceira está a cozinhar. E é normal fugir do serviço para ir certificar. Sim, para ir certificar se ela, na verdade, está em casa. Há de encontrar, de capular na lenço a cozinhar. Mas já perdeu alguma coisa lá no serviço porque deixou de fazer o trabalho dele para ir espreitar a Maria lá em casa. Enquanto a Maria está na boa, está na sociedade com familiares, não sei o que é, só porque a Maria saiu um bocadinho, já é problema. Tem que procurar, está onde? Então, sempre, essa pessoa nunca vai estar bem consigo mesmo. Nunca vai estar bem. Esse tipo de pessoas precisam de uma ajuda. Pode ser com psicólogo, pode ser com psiquiatra, para poder fazer entender, ele saber, conhecer-se. Saber que amar não é estar a apertar a outra pessoa. Cada pessoa tem que saber quem ele é. Não é através de perseguições que a pessoa de saber amar. E é muito importante haver diálogo. A autoestima é muito importante. Porque quando chega a esse ponto, é porque já perdeu a autoestima. Verdade. Tudo o que ele faz, pensa que alguém está atrás para vir. Então, chega a ser complicado. fica complicado. Segura o seu fio de pensamento, psicóloga. Para já vamos a uma curtíssima pausa e na segunda parte voltamos com a leitura dos comentários. Já muitos comentários no Facebook em torno desta questão que estamos aqui a tratar no dia de hoje. Uma curta pausa e voltamos dentro de alguns segundos. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Ei. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde.
Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. De cada pessoa. Seja bem-vindo à segunda e última parte do programa Viver a Vida, num dia em que estamos a falar do ciúme e seus impactos. Para já vamos acompanhar uma notícia triste que dá conta que um marido, o esposo, matou a sua própria mulher após encontrar ela com outro homem na cama. Tudo isso foi motivado por um ciúme que já vinha nascendo há bastante tempo. Vamos acompanhar esta nota e voltamos dentro de instantes. Está a contas com as autoridades policiais no distrito de Massinga, concretamente no povoado de Mugazela. Um indivíduo dos seus 43 anos de idade, que com recurso a um pau tirou a vida da sua esposa, de 53 anos de idade, por motivos de ciúme. Interrogado, o mesmo alega que teria encontrado a sua parceira a manter relações sexuais com o seu amante. Usando instrumentos contundentes, concretamente paus, tirou a vida a sua esposa de 53 anos de idade, tanto alegando traição. Ele alega que surpreendeu a esposa, portanto, a manter a cópula com um indivíduo, portanto, que por ele é conhecido e vinha desconfiando, razão pela qual passou para esta agressão. E nesse momento foi elaborado o respectivo processo e o indivíduo já foi entregue ao Ministério Público para responder por este crime e o corpo foi entregue aos familiares para a realização de cerimônias fúnebres. É mais um caso de homicídio agravado que está sendo registrado em Inhambane, onde indivíduos tiram a vida de outrem por motivos de ciúme. E os casos estão a preocupar as autoridades policiais naquele ponto do país. Realmente é mais um caso de ciúme. Estamos a somar homicídios na província de Inhambane, homicídios agravados, movidos por indivíduos que não conseguem se controlar naquele momento e por isso levam, portanto, até este comportamento. É um caso de ciúmes, é um caso em que ele surpreendeu, portanto, a esposa com amante e que poderia ter sido dirimido de uma outra maneira, portanto, perante as autoridades policiais, ele poderia meter a queixa em outro local, mesmo se tivesse começado por levar este assunto à própria família, que poderia ter, portanto, dirimido esta situação, mas ele não aguentou, achou que aquela era a decisão certa, portanto, partindo para este assassinato, o que vai lhe custar muito caro, o homicídio agravado, o mínimo que esse poderá ser penalizado são 24 anos, portanto, matou a sangue frio, portanto, foi um crime doloso, foi um crime em que ele, julgamos que planejou, dado aos instrumentos usados e a força física que ele aplicou. E a PRM em Inhambane apela à população a priorizar o diálogo e desencoraja a justiça privada. Uma situação triste que aconteceu na província de Inhambane, que dá conta que o esposo tira a vida da sua própria mulher após encontrá-la na cama com um amante. Pastor Rafael Matsimpe, como é que analisa esta situação? Estamos perante uma situação de ciúmes que depois foi consumado, ou que a pessoa desconfiava, né, e acaba tirando a vida da sua própria esposa. Como é que vê esta situação? Muito bem. Antes de ir diretamente para esse ponto, só queria fazer perceber um pequeno detalhe. Exato. Vamos supor que você escute uma fofoca na qual, quando você sai para trabalhar, tem um senhor
alto, claro, que vem de um carro Toyota, que entra na sua casa e sai 3 horas depois. Exato. Hipoteticamente. O que é que acontece na sua mente? Todo homem claro com o qual você se depara já te cria uma situação de desconforto, percebe? Exato. Todo carro Toyota que passa por si é um problema, percebe? Então, aquele quem tenha ciúme doentio, sem esses elementos, comporta-se assim. Percebe o que eu estou a dizer? Exato. Quer dizer, eu coloquei-te numa situação de uma fofoca que te leva a você a ter que ter alucinações a respeito daquele quem seja o seu rival. Quem tem ciúme doentio, sem esses elementos todos, esses motivos, esses fundamentos todos, comporta-se como se tivesse tido. Então, automaticamente, ele pode chegar a cometer situações muito, muito, muito complicadas. Indo direto ao ponto, o livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 13, diz: não matarás. E Gênesis 9:6 também explica por quê. Não pode derramar sangue de outra pessoa. Você não tem direito. Nada te dá esse direito. Ele desconfiou, conforme está a dizer, mas a outra pessoa já perdeu a vida. Como é que vai contrapor? Percebe? Então, por mais que ele tivesse razão de se aborrecer, até mesmo separar-se daquela senhora, porque, pronto, o adultério estava consumado, tudo bem, mas nada lhe dá o direito de tirar a vida daquela pessoa. Exato. Por que ele chega a isso? Por quê? É o que eu estava a dizer à psicóloga. Ele, como pessoa, já havia se desvalorizado há muito tempo. Ele já estava a viver como um trapo qualquer, que ele só estava à espera de um momento para perceber que sim, aquilo que eu estava a pensar é o que está a acontecer. Ele, como pessoa, já tinha se desvalorizado há muito tempo. A autoestima já estava praticamente no zero. Okay. Percebe? Então, mal vê aquela situação ali, diz que não, eu tenho que resolver isto. Porque, primeiro, outra situação também que pode levar a pessoa a fazer aquilo. Não é exatamente porque a coisa se consumou, mas às vezes tem aquele sentimento, o que é que os outros vão falar? Porque nós homens temos muito disso aí. O que é que os outros vão pensar? Se você já desconfiava, talvez porque tivesse elementos, chegou a encontrar assim em flagrante, está a matar por quê? Por que você não segue a sua vida? Se aquela pessoa não serve para ti, aquele é um fato claro de que a pessoa não serve para ti. Então, em vez de você se valorizar, seguir o seu rumo, seguir o seu caminho para alguém que possa te valorizar, que não corra risco, na qual você não corra risco de passar por essa situação, você prefere acabar com a vida daquela pessoa. Ganhou o quê? Nada, simplesmente difamação, barulho, cadeia, problemas que ele não vai poder resolver tão já. Exato. Psicóloga, estamos diante de uma situação de ciúme excessivo que acaba levando à morte de uma pessoa. Como é que analisa este fato? Esse ciúme é exatamente esse que precisa de um controle, porque o senhor saiu fora de si, teve a baixa autoestima. Porque até podemos encontrar, se formos a ver o caso como foi, se calhar nem encontrou na cama. Exato. É aquilo que eu estava a dizer antes. Podia estar ali aquele senhor de passagem a perguntar algo e ele chegou, estão a sair da cama. E fez o que fez. Então, quando é esse tipo de ciúme, porque as manifestações não são exatamente naquele momento, significa que ele já vinha tendo aquelas manifestações, só que ninguém deu em conta. E ele próprio, porque para tal, a própria pessoa também precisa ver até que ponto está a ter o ciúme. E se tiver alguém por perto, também precisa ajudar essa pessoa para saber controlar. Controlar é como? Precisa de uma ajuda do profissional, que vai orientar como ele pode se controlar naquele ciúme que está tendo. Psicóloga, há uma questão muito pertinente. Uma mulher casada pode ter amigos? Amigos, em que sentido? No sentido normal, amigos do sexo oposto, não é? Porque estamos a falar de homens, não é? É assim, quando se fala de amigos, é vasto. Porque ter amigo
Uma mulher pode ter um amigo, por exemplo, um colega de serviço, se torna amigo porque estão sempre juntos ali no serviço, mas a tratar assunto de serviço. Pode ser um amigo, se ponhamos que é um amigo de infância, que cresceram juntos na zona. Ok. E vão se encontrar mais tarde. Tratam aquele assunto da infância, não outro assunto do Portanto, namoro. Mesmo, porque a mesmo pessoa... aos 50 anos de idade devem tratar assunto da infância. Não, já aí... A verdade é uma. Cada Exato. pessoa tem que se conhecer e saber se valorizar. Certo. Tem que saber se valorizar. Porque, na verdade, uma mulher que sabe que é casada não vai estar a se expor com qualquer pessoa, com o homem que aparece, para depois justificar que é amigo. Uma mulher casada tem que saber o lugar em que ela ocupa. Saber que ela é casada. Se é casada, pertence àquela pessoa. E tem que se dar respeito e dar respeito a outra pessoa. Portanto, uma mulher casada não pode meter um homem dentro de casa sem o consentimento do seu marido. Claro. O diálogo é muito importante. Num casal sempre tem que haver o diálogo. Qualquer coisa que acontece dentro de um casal, apesar de não estar por perto, mas tem que saber o que está a acontecer aqui. Isso é o que se chama diálogo. Haver aquela conversa, amizade entre casal. Porque o melhor amigo é a pessoa que vive contigo. Aquelas amizades que se cria lá fora, são amizades extras. Mas a melhor amizade é de casa. Uma mulher, um homem, tem que ser amigo, companheiro, tudo com o parceiro. Com a mesma pessoa. Sim. Pastor, talvez o ciúme nasça por aí. Há muitos homens que não gostam com que a sua esposa tenha amigos. Eu também não gosto. Exato. Sim, tenho que ser sincero, né? Exato. Estamos a falar a verdade? Exatamente. Sim, também não gosto. E não acho que também a minha mulher goste que eu tenha amigas. Mas é preciso saber estabelecer limites. A psicóloga estava a falar muito bem dessa situação. Amigos têm que ter relação de amizade. Não pode passar disso. Exato. Amigos têm que ter apenas relação de amizade. Se são colegas, tratem de assuntos profissionais. E isso não pode ser colocado debaixo do tapete ou por trás da peneira. Não! Não sei se percebe. Tem que ser alguma coisa totalmente transparente. Então, dizer que não gosto por quê? Porque eu sei que nessas amizades, uma e outra pessoa pode ser mal intencionada. É natural. Percebe? Mas eu não posso impedir que a pessoa que a pessoa interaja com os outros. Não, de maneira nenhuma. Mas é preciso entender que hajam limites e não hajam segredos. Não é possível que eu saia, depois descubra que, olha, aquela torneira que havia variado, alguém veio reparar, o portão que estava torto, alguém também veio soldar, e ainda pintou, não sei o que. Não pode acontecer isso aí. Não sei se entende. Exato. Estou a tentar ser o mais direto possível para que não hajam dúvidas. Então, o que quer dizer que, mesmo que ela tenha um primo, tirando a questão só de amizade, um primo, tem laço sanguíneo aí, um primo, querendo lhe trazer para o nosso ambiente, para aquilo que é a nosso lar, o nosso convívio, aquilo que é nosso, como uma única carne, conforme fala a Bíblia, é preciso que eu também esteja a par. É preciso que haja anuência, haja concordância da minha parte também. Não hajam segredos. Porque os segredos depois é que deixam uma pulga por trás da orelha. Exato. Sim. Às vezes ela é totalmente inocente no assunto, mas ele pode não ser. Então, se eu já não sabia, começo a dizer que não, este segredo começou há muito antes. É quando já vem aqueles pensamentos, eu já sabia que isso ia terminar assim. Percebe? Se começou em segredo. Então, é por isso que eu digo, é possível sim haver amizade, mas tem que ser tudo relação de amizade. Se somos colegas, então que seja relação profissional. Olha, se nós formos a ver, a vida é feita por essa interação com os outros. Você pode ter melhor família num colega de serviço, percebe? Pode ter melhor família num parceiro de negócios, até diferentemente do seu irmão de sangue. Isso pode acontecer. Assim como ela pode te tirar de um sufoco, a sua mulher pode tirar de um sufoco por meio de um contato, de uma amizade de infância, que ela conheceu, que se calhar neste momento está a trabalhar no hospital.
te dá alguma facilidade no momento que você já está desesperado, não sabe o que fazer. Então, essas coisas não podem ser repelidas, não, devem ser colocadas à mesa, analisadas e partilhadas. Exato. Muito obrigado, pastor Rafael Matsimbi. Vamos dar este tempo aos caríssimos internautas. Tenho aqui muitos comentários no Facebook. Deixe também aí o seu comentário no YouTube. Para já vamos ao Facebook. Tenho aqui Emanuel Júnior, diz boa tarde família. Argentina Coça diz boa tarde família ligada ao programa Viver a Vida. Vamos ao encontro de mais comentários. Flávio Augusto Mangue diz boa tarde, bom tema. Quero também dizer ou contribuir e dizer que de acordo com os psicólogos Ayala Pines e Eliot Arizona, ciúmes é uma reação complexa. Há uma ameaça perceptível a uma relação valiosa ou a sua qualidade. Flávio Augusto Mangue diz que uma pergunta para os painelistas. Quem desconfia muito é quem tem mais ciúmes? E como ultrapassar? Segunda questão. Dizem quem não tem ciúmes não ama. Será isso possível? Portanto, estão deixadas aqui duas questões. Vamos ao encontro de mais comentários. Flávio Augusto volta a dizer que ciúmes é característica de quase todo ser humano que está envolvido com alguém precioso e não a quer perder. Temos mais comentários aqui. Manas Laser diz está ligado ao programa Viver a Vida, assim que é. Anísia Nhatumbinha diz tema interessante. Respeitem meus pensamentos. Diz que acho que hoje vai arder aqui. Gosto do pastor Rafael e espero que também nas abordagens da psicóloga Helena. Vamos escolher hoje. Respeitem meus pensamentos. Volto a comentar dizendo que estou ligado a partir de Moatiz. Achei que hoje não iria entrar no ar. Já queria ligar. Saudações ao ilustre custódio. Muito obrigado. Argentina Coça diz boa tarde. Portanto, temos aqui muitos comentários, mas há quem deixou uma questão muito pertinente. Volto aqui a repetir para os nossos painelistas. Ele diz o seguinte: quem desconfia muito é quem tem mais ciúmes. É quem tem mais ciúmes? Ele pergunta isso. E volta a perguntar, como ultrapassar? Muito bem. Penso que no início tocamos esses elementos. Exato. Que quando não se tem motivo aparente e a pessoa simplesmente desconfia, não, em outras palavras, olha para o outro ou olha para o outro com desconfiança, sem motivo aparente, isso é um ciúme doentio. A pessoa tem que se preocupar com isso, a priori. Agora, se dizer que quem desconfia muito é quem tem mais ciúme, eu penso que não podemos classificar quem tem mais, quem tem menos. Temos que classificar se o ciúme é bom ou mau, ou é normal, ou chega a ser patológico, ou doença, né? Okay. Nesse caso. Então, o que temos que perceber é que eu não posso viver desconfiando o parceiro com quem estou. Se eu não confio o parceiro com quem estou, vou confiar em quem? Exato. Quer dizer, a pessoa não precisa me trazer elementos que me levem à desconfiança. Só de não estar comigo já é motivo de desconfiança, porque só para eu poder lhe confiar tem que estar assim nos meus olhos. Será que vou ver assim? Não é possível. A pessoa não pode ver como se estivesse a ser conduzida como se fosse um animal. Não. A pessoa tem que ter liberdade. Seja de ir fazer compras, seja de ir ao salão, seja de ir ao consultório médico, seja de ir a qualquer outro local. Bastando que haja conversa e consenso, não hajam segredos. Agora, a pessoa que desconfia ou vive desconfiando, esse é que é o problema. Porque ele não precisa de um elemento para começar a ter aquela desconfiança. Ele já vive desconfiando. Exato. Isso é uma doença. Agora, como resolver isso? A psicóloga aqui já falou da situação na qual podia procurar profissionais em psicologia e áreas afins, que ela melhor conhece. Eu vou trazer aqui só 4 ou 5 livros bíblicos, mas vou falar assim vagamente, que hoje as pessoas vão ler lá em casa. Romanos 13, 14, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, e 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 7. O que é que quer dizer, o que é que vamos perceber nestes versículos? Primeiro, é que a pessoa tem que saber o que é isso de amor. Muitos chamam-se de amor, dizem que amam, quando no fundo não é amor que existe ali dentro. Quem ama
não pode ser possessivo, não pode castigar o outro, não pode guardar rancor, não pode desejar o mal da outra pessoa. Não. Tem que se manifestar em boas ações para a felicidade do outro. Tem que se doar à outra pessoa e não oprimir ao outro. Amar não é um sentimento apenas, tem que se manifestar em ações. Quem diz que ama não manifesta isso em ações é vão. Exato. Tem que manifestar em ações. E essas ações têm que ser para o bem da outra pessoa. O que quer dizer que para eu entrar numa relação amorosa, eu tenho que estar bem comigo mesmo em primeiro lugar. O que sucede é que os outros entram numa relação quando têm feridas mal resolvidas do passado. Entra numa relação, chama outro de amor, mas no fundo já está a lhe colocar na balança, está a lhe classificar, está a lhe examinar em função da outra situação de sequelas e mazelas da relação anterior. Então aí não há amor. O que tem que acontecer é que a pessoa tem que estar bem, tem que estar pronta para seguir para uma nova relação. Quando a gente entra numa relação, a priori nós entramos numa aventura. Porque não sabemos ao certo o que vamos lá ter. Exato. Mas desculpa só para terminar, mas nos comprometemos em dar o melhor de nós para fazer feliz a outra pessoa. E esperamos que o mesmo também faça feliz a nós. Não com a intenção de mudar aquela pessoa, porque a pessoa não é mudada por ninguém, a pessoa vai mudar por si. Mas eu tenho o meu papel particular. Exato. De emitir mensagens e sinais positivos. Um papel preponderante. Exatamente, para que aquela pessoa também se sinta confortável comigo. Exato. Psicóloga, o Flávio Augusto colocou aqui duas questões, o pastor já respondeu a primeira. A segunda diz que dizem que quem não tem ciúmes não ama. Será isso verdade? Não é verdade. Não é verdade. Exato. Quando muito, essa pessoa que não tem ciúmes é porque consegue se controlar. Ok. E nessa pessoa ou nesse casal existe diálogo. Tem que colocar as suas intenções bem claras para com outra pessoa. Qualquer coisa que acontece nesse casal tem que haver diálogo. E quando há diálogo, sempre há entendimento. Então, até podem pensar que não há ciúmes ali, mas são ciúmes já controlados. Ok. São ciúmes controlados. E quando vê alguma coisa, sabe aproximar a outra pessoa e pedir esclarecimento. E vai ter esclarecimento e passa. E as pessoas, para conseguirem isso, não podem viver o passado. Não podem viver o passado. Porque já houve não sei o quê, então hoje tem que vir para aqui. Não. A pessoa tem que saber viver sempre o presente. Saber perdoar. Saber perdoar, amar, amizade. Sempre haver clareza. Não pode haver segredinhos num casal. E podem pensar que aquele casal não tem problemas, mas tem problemas. É porque sabem como resolver. Então é assim como as pessoas devem procurar fazer. Se a pessoa não consegue por si, tem que procurar o profissional para ter orientações como pode fazer para poder sair de ciúmes. Exato. Pastor, psicóloga, ficamos apenas com 10 minutos. Nesse tempo eu não gostava de fazer nenhuma questão, mas gostava que aproveitassem para dizer aquilo que não foi dito. Muito bem. Queria dizer que existem casos em que, por exemplo, a pessoa... Vou me basear um pouquinho na pergunta do internauta. Do internauta, sim. Exato. Em que a pessoa, por achar que, ou tem uma ideia já preconcebida de que quando há uma relação amorosa tem que haver aquele ciúme até que incomoda os vizinhos e familiares. A pessoa até pode fazer questão de criar situações para abanar a estrutura do outro até que ele manifeste ciúme. Exato. Isso torna a relação tóxica. Olha, quando nos amamos não pode haver aquela situação de eu sentir dor de cabeça por pensar em si. Não, eu tenho que pensar em si com saudade, pensar em si com ansiedade, pensar em si com bons pensamentos. Não carregar em mim sujeira. O que é que pode estar a fazer? Será que neste momento não pode acontecer isso? E se a pessoa realmente pensa que acontecendo isso na relação é demonstração de amor, então está totalmente enganado. Assim como também pode suceder com a pessoa que acha que tem que demonstrar o amor manifestando ciúme. Tirando o caso da outra que cria essa situação de ciúmes para poder testar o termômetro da relação. Há outro também que pode
se fazer passar por um grande ciumento porque pensa que só assim é que vão realmente reconhecer que essa pessoa realmente está a amar. Não pode ser assim. A relação é tóxica. Não pode ser assim. Se você ama, tem que saber ter temperança. Tem que saber ter mansidão. Tem que saber perceber que este amor não é para oprimir a outra pessoa. Esse amor é para o bem-estar do outro. Assim como você está com aquele porque acha que aquele vai te fazer bem, o mesmo tem que ser consigo. Você tem que fazer bem a outra pessoa também. Não pode haver essa relação de opressão. Porque aquele que é realmente ciumento numa relação, ele oprime o outro. O outro vira vítima. Mesmo que não se fale cá fora, que não saibam os vizinhos, não saibam os familiares, ou a coisa não chega até a pontos alarmantes, como podemos assistir, que culminou em homicídio. Mas aquilo já oprime aquela pessoa. A pessoa se sente praticamente aprisionada. Exato. Sim, porque há umas restrições muito severas que podem acontecer, que a pessoa até pode se sujeitar como forma de agradar a pessoa amada. Porque quer que aquela pessoa se sinta confortável. Mas no fundo, não é o que você vai fazer que vai mudar aquela pessoa. Porque ele, de antemão, sem motivos, sem fundamentos, já te desconfia. Então não há nada que você vai fazer. Seja mostrando qualquer comprometimento de lealdade, de aliança matrimonial, a pessoa não vai. Por quê? Porque está envenenada. Muitas vezes por quê? Porque já vem de um trauma, de uma relação anterior mal resolvida. Então, para mim, revistam-se de Jesus Cristo, busquem a palavra, falei aqui alguns versículos, procurem entender o que é isso de amor. Não falem de forma vã que vocês amam quando não amam. Procurem perceber o que é isso de amor. Isso manifesta-se em ações. E essas ações têm que ser para o bem da outra pessoa. Não é para opressão, não é para aprisionar, não é para desgastar a relação, não é para colocar na balança, não é para julgar o outro. Pelo contrário, é para fazer o outro feliz, assim como ele também pode te fazer feliz. Exato. Muito obrigado, pastor. Dentro de alguns minutos vamos à música aqui no programa Viver a Vida. Hoje é sexta-feira e todas as sextas-feiras tem sido assim. Terminamos com música neste programa das famílias moçambicanas. Psicóloga, eu disse que já não faria nenhuma questão, havendo alguma coisa para aumentar, eis o momento. Eu diria o seguinte, para evitar ciúmes, evitar comportamentos negativos, os casais que se optam em diálogo, sempre onde há diálogo, tudo anda bem. Nada de desconfiança, nada de insegurança, porque a pessoa que tem ciúme em algum momento está inseguro. De fato. Está inseguro. Então, tem que deixar de insegurança, optar em diálogo. O diálogo é que vai lhe ajudar muito a ultrapassar. Exato. E porque o nosso tempo... Pastor, queria dizer alguma coisa? Não, só queria dizer a todos que nos assistiram, infelizmente não temos muito tempo, e valorize-te e ame intensamente. Evite essa coisa de ciúmes, só vai desgraçar a vossa relação. Exato. Pastor, uma questão de provocação. Entre um homem e uma mulher, quem mais sente ciúmes? Depende. 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 Não se pode dizer que é isto ou aquilo, não, depende. Mas seria normal numa relação o homem sentir mais? Olha, não se trata de ser normal ou normal. Por isso que eu disse depende, vai de pessoa para pessoa. Aquilo que a pessoa tem como relações passadas, como a pessoa encara a sua vida. Exato. Não existe porque este é que deve sentir mais que aquele. Não pode. Psicóloga. É exatamente isso. Depende de cada pessoa, o comportamento de cada pessoa. Porque se formos a ver, há certos casais que a mais ciumenta é a esposa. Sim. E há outro casal que o mais ciumento é o esposo. Então, não tem como dizer quem é quem. Depende do comportamento de cada pessoa. Exato. Pastor, acaba de atualizar que ainda temos aqui 4 minutos. Há uma questão muito interessante, o ciúme dos pais contra os filhos. Existem pais que têm ciúmes da própria esposa, da sua esposa com os seus filhos. Como é que analisa essa situação em 2 minutos apenas? Muito bem. Essa situação é uma situação totalmente normal. É preciso entender. Só que muitas vezes as noras ou os genros não estão preparados para isso aí. Há uma disputa, por exemplo, em a minha esposa e a minha mãe cuidarem de mim. Exato. Percebe? Não é por mal, muitas vezes. Até é bom. Mas é uma disputa porque a minha mãe não confia muitas vezes. Será que está a cuidar exatamente bem do meu filho? Ou será que não sei... Então há uma disputa muitas vezes
nesse sentido. E a outra também começa a perceber que não. Se eu estou aqui, então a mãe não faz sentido se intrometer. Percebe? Mas isso é muito normal de acontecer. Existe sim. É por isso que eu disse que no início que ciúme é aquela sensação, muitas vezes, de um jeito mais barato, o medo de perder. Olha, se o meu filho já cresceu, está a se meter com essa moça, eu nem conheço muito bem, será que vai cuidar bem do meu filho? Não vai desencaminhar meu filho, não vai frustrar o meu filho. Então surge esse ciúme. Mas se for coisa saudável, se for coisa controlada, é fácil. Se é uma sogra, aproxime a sua nora, capacite a sua nora. Exato. De todas as armas, de todos os elementos que você acha que seu filho precisa ser servido e beneficiado. Se for o sogro para com o genro, também aproxime o seu genro, capacite a ele para cuidar bem da sua filha. Simples assim. Exato. Obrigado, pastor. Psicóloga. O ciúme que a mãe tem com o seu filho e a sua parceira. É exatamente isso que estava a dizer o pastor. Simplesmente o que é necessário é a aproximação de ambas as partes. Exato. Se a mãe acha que a nora não vai cuidar do filho, tem que ensinar aquela nora para ela saber cuidar do jeito dela. Embora não vai ser exatamente assim, mas pelo menos ela vai ter dicas daquilo que ela gosta. Tanto para o pai pode aproximar um genro e também dar as dicas que ele acha que devem ser feitas. Porque, na verdade, não faz sentido uma mãe exatamente cuidar do filho enquanto a nora existe. Cria ciúmes. Porque ela está ali para cuidar do marido nesse momento. Exato. Mas vai acontecer que a mãe também vai estar à frente para cuidar da mesma pessoa. Exato. Se ela saiu da casa dela para vir estar com ele, para cuidar dele, nesse momento fica já sem nada para fazer, porque a mãe já fez. Então, cria sempre um desconforto naquela família. Mas para não acontecer, porque todas as mães têm, todos os pais têm esse tipo de ciúme, mas precisa saber se controlar, saber receber aquela pessoa que chegou, que ela também é mais um membro desta família. Então precisa ser inserida nesta família. Ela também vai ter uma parte das convivências desta família. Exato. Muito obrigado, psicóloga Helena Edalina. Pastor Rafael Matsimbi, tem sido um prazer sempre tê-lo aqui no programa Ver a Vida. Mais uma vez, muito obrigado. Um obrigado especial a todos os caríssimos internautas e telespectadores que estiveram a acompanhar o programa Ver a Vida na sua última edição da semana e também última de setembro. Nós voltamos segunda-feira, já em outubro, para mais programa aqui do Viver a Vida e mais temas interessantes para si, caríssimo internauta e telespectador. Fique bem e cuide-se durante o final de semana e nós voltamos segunda-feira, pontualmente, 14 horas. Até lá.